Seja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Louvado seja Deus, que noite linda, Jesus! Só o Senhor para poder nos proporcionar um momento tão bom, tão agradável, de estar neste lugar pelo qual o Senhor nos proporcionou e estar com essa família linda, tá? Se apresenta hoje na casa de Deus, onde tivemos a oportunidade de louvar, adorar a Deus e ter graças ao Senhor. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Mas louvado seja Deus. Como eu já disse, dessas famílias que se apresentam neste lugar, porque é uma característica da nossa igreja, é estarmos acolhendo família, tá? Família vem pai, mãe, filho, prima, neta, e aí, com certeza, amados, isso nos alegra, porque esse é o trabalho da igreja do Senhor Jesus. É arrebanhar famílias, para estarmos aí estruturando, direcionando os caminhos do Senhor, porque esse com certeza é o único caminho, amados, que nos leva à vida eterna de paz, descanso e alegria, coisa que todo mundo quer, né? É paz, descanso e alegria. Amém? Amém. Amados, hoje pela manhã nós tivemos o nosso culto de ceia, o nosso café com Jesus, foi um momento precioso, tá? De poder compartilhar com os irmãos, sentarmos à mesa e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Compartilhamos da palavra, né, lá do Evangelho de João, capítulo 20, onde Jesus, após a sua ressurreição, ele fez questão de deixar ali algo para nós e estarmos lembrando que ele voltaria. Ele deixou aquele lenço que estava sobre a sua cabeça, bem dobradinho, um símbolo para nós, para os judeus, que sabiam muito bem de que Jesus voltaria. E essa é a promessa que temos e a certeza pela qual vamos continuar vivendo na face dessa terra, porque Jesus vai voltar. Amém? Amém. Louvado seja Deus, amados. Hoje nós temos, graças ao Senhor, muitos visitantes. Deus é um Deus que nos surpreende. E eu quero lhe apresentar, tá? Esse moço aqui bonito, careca, tá? É o pastor dessa igreja. Meu nome é Helder, amém? E quero receber com muita alegria. E eu vou apresentar aqui cada um de vocês. Eu quero que você levante a mão, até para eu poder identificar também, tá? Amém? Nós temos aqui o senhor João e Cida. Olha aí esse casal aí bonito aí, João e Cida, e o senhor Marçal e Wanda. Olha aí esse casal de jovem. Mas aqui nós temos umas irmãs aqui que veio lá do aprisco da irmã Edmeia, tá? E elas veio nos visitar, moram pertinho lá de casa, que é a Dorinha e a Graciele. Né? Agora a pastora Edmeia são do lado da libertação. Hoje a pastora Edmeia tem uns coelhos aqui na nossa casa, viu? Mas amém, tudo bem. Viu? Mas hoje eu tenho o prazer também de estar recebendo aqui, tá? Essa família, que para nós sempre foi uma bênção. Né? Foi uma família que logo nos colocou um desafio assim que eu cheguei aqui na cidade de Paracuru. Foi em 2019, eu sabia que o pastor tinha que fazer muita coisa, mas parto ainda não, né? Então, a Elisângela nos deu esse prazer, tá? De poder contribuir para a vida da Mirella. Então, hoje eu tenho Emanuel, Elisângela, tá? Então, esse casal aí abençoado aí atrás, tá? E a princesa Mirella, tá? É a Sara Mirella, né? Essa aí foi que nós ajudamos a vir o mundo, ela nasceu em casa, né? Quando eu cheguei lá, ela disse, pastor, não vai dar para ir para o hospital, vai nascer aqui. Eu digo, agora, né? Vamos fazer. Então, se vira com os 30, tá? Para nós é uma bênção. Amém? Amém. Temos aqui a sua mãe, a vovó, está ali de lado, né? Uma séria, que veio com seus sobrinhos, né? Do Pietro, né? Pietro também veio ouvir. Amados, aqui nós temos a Érica e seu filho João, que é Érica. Ah, está lá na salinha. Tá certo, já sei. Pronto, já sei quem é. Irmã Helena, irmã aí tem mais, vai demorar hoje. Tem a Lisiane, ali, a Milena, a Brenda e a Pietra aí, meu filho é vibrando, viu? A Pietra, tem quantos aninhos a Pietra? 3 aninhos, mas é espertinho, viu? Pode deixar ela à vontade aí, vai até a vontade do café. Amém? Amados, temos o senhor Antônio Mendes, da Igreja Batista, ali atrás, senhor Antônio, Deus abençoe. Louvado seja Deus, amados, nós recebemos cada um de vocês com muita boa alegria, porque essa aqui é a casa do Pai, tá? E sempre cabe mais um. Amém?
Amados, para os visitantes que não conhecem ainda a nossa estrutura, tá? Nós temos aqui atrás, tem bebedouro, tá? Tem água aqui atrás e também os banheiros são aqui logo aqui atrás. Se você for no corredor, nós temos banheiro para homem e para mulher. Nem se precisando lá, também beber uma águazinha. Amados, hoje eu não vou pregar, tá? Olha, isso eu já conheci esse ano. Só para dizer amém. Tá? Como eu já preguei pela manhã, e graças a Deus, amados, aqui nós temos excelentes pregadores. A minha gente diz que até que eu faço propaganda, eu fico mais nervoso ainda, porque maior é a cobrança. Amém? Mas louvado seja Deus, amados, para essa igreja que também tem preparado os obreiros, porque assim nós entendemos, tá? Que esse lugar aqui é um lugar também de preparação. Então, amados, hoje nós vamos hoje ser ministrados pela vida da irmã Nick, ser ministrado de Deus. Tá vendo aí como é que é as coisas? Amados, vocês, os pais, tá? As mães que trouxeram seus filhos, nós temos uma salinha aqui onde tem as tias do ministério infantil para ficar com eles, ali tem toda uma programação para eles, amém? Então as crianças também agora podem ir para a salinha, tá? E as tias do ministério infantil ajudam aí as crianças que são visitantes, para que eles possam também encontrar o caminho. Eita glória, olha aí. Tá vendo? Não é bom a igreja de criança, porque não tem perigo de ser uma igreja animada, né? A Pietra, passa a Pietra, não, deixa ela aí, ó. Deixa a Pietra aí, se ela não quiser, não tem problema não, tá? Viu? Depois vai se acostumando. Só uma questão de costume. Amém? Pronto. As crianças que não tiverem adaptadas para ir para a sala, não tem problema, depois eles acertam o caminho. Menina, isso aqui é só o começo, porque depois você baixa, fechar a boca e sai correndo, entendeu? Porque acho que já foi antigo. Aprende o caminho rápido. Amados, louvado seja Deus pela vida da Mani, tem sido uma bênção para nós, tá? Uma mulher aqui de fé, tem realmente se colocado aí na brecha, tá? Ela tem um testemunho de vida muito precioso, nós acompanhamos esse casal, Simon. Tá ali, aquele rapaz mais forte da igreja, né? Estava aqui no som, tem sido uma bênção para nós casal, e Deus tem usado eles poderosamente, e com certeza ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor essa noite, no nome de Jesus, amém? Queremos orar, apresentar a vida dela ao Senhor, você que ela está aqui tranquila, achada. Pai, quero bem dizer a Ti, te louvar pela graça dessa noite. Obrigado, meu Deus, por essa família que se reúne nesta casa, para juntos louvarmos e adorar o Deus da nossa salvação. Senhor, eis aqui a tua serva. Usa como um instrumento poderoso nas tuas mãos, porque é exatamente isso que nós somos, Senhor. Um instrumento nas mãos de um Deus poderoso. E que a tua palavra poderosa, a palavra que liberta, venha verdadeiramente, ó Deus, encontrar guarida no nosso coração, fazendo cura, transformação, conforme seja a vida pela qual o Senhor tem reservado para nós. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite. Com muito temor que eu venho aqui para frente trazer uma palavra para a igreja. Com muito temor a Deus, muito temor a cada um de vocês, muito temor à palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, para trazer mudança e transformação de vida. A palavra que eu trouxe essa noite, eu já trouxe ela num culto de quinta-feira só como uma reflexão. Mas quando eu estava estudando ela como uma reflexão, o Senhor me abriu o meu discernimento para ir além, e eu, mostrando para o meu marido, eu disse para ele assim: olha, o Senhor está me dando isso daqui, mas não vai dar tempo para uma quinta-feira, porque é só uma reflexão. Ele disse assim: mas continue estudando, que um dia o Senhor vai te dar a oportunidade de trazer para a igreja.
E eu não esperava o convite, eu fui pega mesmo assim de surpresa. De surpresa. A palavra ela está lá no livro de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levavam óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levavam óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aleluia! Vamos orar por esse momento. Fechem os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, eis-me aqui, Pai. Sou apenas um canal, Senhor Jesus. É Tu quem traz, Senhor Jesus, a palavra. Que o Senhor possa me limpar, Senhor Jesus, para que não venha nada de mim, mas que tudo venha do Senhor. E que aquilo que o Senhor me deu, Pai, eu possa transmitir, Senhor Jesus, da forma que o Senhor quer, Senhor amado. Em nome de Jesus. Que o terreno, Senhor Jesus, seja fértil, Pai amado, e multiplique e frutifique, Pai amado, grandemente, frutos dignos de arrependimento, meu Pai. É o que eu te peço, te louvando e te agradecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E quando eu comecei a preparar essa pregação, eu pedi ao Senhor, como a irmã Ana, a introdução. E enquanto eu estava lendo, sabe quando você começa a ler a palavra do Senhor e uma palavra ela dá um zoom na sua vista? Ela cresce. E a palavra então, que aqui começa esse capítulo, então. Então, é a conclusão de algo que já vinha sendo dito. E esse então é a resposta de Jesus para uma pergunta dos discípulos lá no capítulo 24. Os discípulos estavam lá com Jesus e perguntaram para ele: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus falou para os seus discípulos os sinais da sua segunda vinda, né? Aqui Jesus está falando da sua segunda vinda. E ele disse: haverá dias atribulados, perseguição dos cristãos, guerras e rumores de guerra, fome, traição, diminuição do amor, aumento do ódio e surgimento de falsos profetas. Então Jesus começa a falar por parábolas ainda no capítulo 24, que era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que dizia que o povo ouviria, que o povo veria, mas não compreenderia. E Jesus falava por parábolas. Ele trazia circunstâncias ali do dia a dia do povo, para que eles pudessem entender, né? Ele falou de uma grande pesca, de uma grande rede que ia fazer, quando puxasse os peixes, ele faria uma seleção desses peixes. Ele também falou de um outro casamento, de uma outra grande festa de casamento. E
ele usava parábolas para que esse povo entendesse o que era o reino de Deus, o que era semelhante ao reino de Deus. Então aqui o Senhor Jesus usou essas 10 virgens esperando o noivo. E para que a gente possa entender o que é que Jesus está falando, a gente tem que entender como era um casamento na época de Jesus. E eu fui pesquisar porque eu sabia por alto de alguns filmes que eu já tinha assistido. Então, o casamento no tempo de Jesus era arranjado. Os pais que escolhiam a esposa para os seus filhos, o esposo das suas filhas, e era um acordo que eles faziam. Eles faziam um contrato de casamento. Eles davam circunstâncias para que aquela noiva seja bem tratada ali. E era pago um dote por essa noiva, e ela também recebia um presente desse noivo. E quem é o noivo nessa parábola? É o nosso amado Jesus. Ele é o noivo. E ele pagou um alto preço por mim e por você. Um preço de sangue. Esse foi o dote. Esse foi o dote. Hoje pela manhã o pastor pregou em Lucas 20. Ele falava da ressurreição de Jesus. E Maria Madalena chegou no túmulo e viu que a pedra tinha sido removida e que estava vazio. E ela foi correndo contar para os discípulos de Jesus, e João e Pedro correram até o túmulo. E quando chegaram lá no túmulo, havia lençóis no chão, mas também os que cobriam a cabeça do Senhor Jesus estavam dobrados ali em cima. Ali na cultura, como o pastor ensinou, era sinal de que ele voltaria. E assim como ele pagou o dote, aqui nessa parábola, o noivo paga o dote pela noiva, Jesus deixou os lençóis no sepulcro, avisando que ele voltaria. Ele voltaria, ele voltará. E ele vai encontrar 2 tipos de crentes. Porque essas damas de companhia, elas não são a noiva, como eu pensava quando assim que eu me converti, que eu comecei a ler, eu pensava que esse noivo, ele ia se casar com essas 10 noivas, mas não. Essas virgens eram damas de companhia. E elas tinham um propósito de estar ali. O propósito delas era iluminar o caminho do noivo até a festa, até o local onde estava a noiva, para que juntos eles pudessem comemorar. O noivo vinha com uma comitiva de amigos, e essas damas de companhia, elas tinham uma função de iluminar o caminho do noivo. Aleluia! Como nós estamos? Quem somos nós? Quem somos nós? Prudentes ou imprudentes? Como é que está a nossa lamparina? Muitos dizem que estão aguardando o noivo. Mas como é que nós estamos aguardando esse noivo? Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3, eles diziam assim. Você pode botar para mim, né, gente, por favor? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Então, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Continua do mesmo jeito da criação. Eles já estavam perdendo a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus. E eles disseram, desde a criação, continua tudo igual. Só que o apóstolo Pedro também, nesse mesmo capítulo, vai dizer que tudo foi feito por Deus, através da sua palavra, haja luz, e houve luz. E o Senhor criou tudo através da sua palavra. Através da palavra do Senhor que veio a Noé, o apóstolo Pedro diz também
que houve destruição e todos que estavam ali vieram a morrer. Por quê? Porque não ouviram a pregação de Noé. Só a família de Noé que obedeceu foi salva do dilúvio. E foi através da palavra do Senhor que veio ao homem. E através da mesma palavra, porque quando ele subiu, ele disse que voltaria. E nós aguardamos nessa mesma palavra. Com fé, aguardamos o Senhor Jesus. Porque ele disse que voltaria. Aleluia. E quando eu comecei a ler, quando eu me converti em 2015, eu comecei a ler a palavra do Senhor. E eu li o capítulo 24 aqui de Mateus. E eu vi os sinais da volta do Senhor Jesus. E eu ia até a minha mãe. E eu mostrava a ela assim, com a vontade que ela se convertesse. Eu dizia: olha, mãe, o que é que está dizendo aqui na palavra do Senhor? Esses sinais aqui tudo já estão se cumprindo, mãe. E a minha mãe era desviada dos caminhos do Senhor. Ela dizia a mesma coisa que essas pessoas aqui no capítulo 3 do segundo livro de Pedro dizia: desde que eu era menina que eu escuto isso. Desde que eu era menina. E eu continuei orando por ela. Eu orava, e a minha mãe era doente, a minha mãe tinha diabetes, ela tinha problema de coração, hipertensão, e ela, ano passado, em dezembro, ela veio a falecer. E eu orava muito por ela. Eu orava, desde que eu me converti, eu orava. Eu pedia a cura, mas eu pedia: Senhor, que ela te conheça, que ela se converta, que ela se arrependa. E 15 dias antes dela morrer, eu e o Sá, meu esposo, a gente foi até lá e nós oramos com ela e a gente fez o apelo e ela aceitou o Senhor Jesus. E 15 dias depois ela veio a falecer. Mas ela conheceu o Senhor nos seus últimos dias. Poderia ser diferente, porque ela poderia ter vivido talvez a doença, mas mesmo doente, quando a gente passa com o Senhor Jesus nos dias difíceis, Ele nos dá paz. Não foi o caso dela, mas eu glorifico ao meu Senhor, porque ela encontrou Jesus nos seus últimos dias. Porque esse pensamento de que está demorando, Ele não vai voltar, na verdade, é a longanimidade de Deus. É a bondade de Deus. É o Senhor dando tempo para que as pessoas se arrependam. Lá aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, 14 e 15, fala que é a oportunidade de salvação. É a oportunidade que o Senhor está nos dando de ser salvos. O Senhor, Ele dá tempo. Ele tem que nos dar tempo para que a nossa lamparina comece a ser cheia. Porque aquelas virgens, elas estavam no mesmo lugar que as prudentes. Elas tinham lamparina em suas mãos. E as lamparinas delas, até um certo momento, estava acesa, mas apagou. E a gente tem que cuidar para que a nossa lamparina ela não apague. Todos os dias. O Senhor, Ele não nos quer só de aparência. Ele não nos quer que sejamos crentes só de vestimenta, só da boca para fora. Vocês sabem o que foi que Ele fez com a figueira, no capítulo de Mateus 21, que não tinha folhas. Ela dava sinais que tinha frutos, mas ela não tinha. O Senhor, Ele não quer que a gente dê sinais de algo, Ele quer que nós sejamos. Ele amaldiçoou aquela figueira e ela nunca mais veio a dar frutos, porque ela tinha a aparência de alguma coisa. O Senhor quer que nós sejamos luz para esse mundo e sal para essa terra. Aleluia! E esse óleo que fala aqui na parábola é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus.
E nós precisamos desse Espírito Santo, do Espírito Santo, que quem nos dá é o Senhor Jesus. Mas por que nós precisamos ter esse Espírito Santo? E por que tem que ser mais do que o que a gente quer? A gente tem que transbordar ele, a gente tem que ser ele reserva. Lá no livro de João, capítulo 16:8. Livro de João 16:8. Fala que o Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que faz a gente entender o que é pecado. Eu não sei vocês, mas quando eu penso, quando eu falo alguma coisa que não agrada ao Senhor, imediatamente o Espírito Santo, ele me toca. Ele diz assim, não foi legal, não está certo isso daí. Às vezes eu tenho só que pedir perdão a Deus porque eu só pequei contra Ele. Mas às vezes eu tenho que ir até o meu irmão, até o meu marido, pedir perdão. Porque quando a gente... Quem está mais perto de nós é quem mais conhece os nossos pecados, é quem mais lidar com as nossas falhas, não é mesmo? E às vezes nós vamos ter que pedir perdão também para o nosso irmão, para aquele a qual a gente pecou contra. E isso vem do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do nosso pecado. E quando o Senhor Ele nos converte, porque quem nos converte é Jesus. Quando Ele nos converte, nós recebemos o Espírito Santo. Então Ele começa a trabalhar em nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 16, diz assim: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e esse tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo. Então agora é roupa nova, é conversa diferente, é pensamento diferente. Nosso pensamento já não é mais nesse mundo. Aqui nós somos só peregrinos. Nosso lar é o céu, é morada eterna. Aleluia. E tudo se faz novo. E mais uma vez eu pergunto: como está a nossa lamparina? Como é que está? Como é que nós estamos? Como é que Jesus, se Ele viesse hoje, como é que está a nossa lamparina? Lá em Efésios, capítulo 8, diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há excesso, mas vos embriagueis com o Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É ser cheio. Você recebe o Espírito quando o Senhor te converte, você recebe. Você recebeu. E agora você vai buscar ser cheio do Espírito Santo, mudando as suas atitudes. Aleluia, Senhor. E como é que nós sabemos que nós temos o Espírito? Quando o nosso caráter ele é aperfeiçoado. Quando nós deixamos as obras da carne. E nós temos, sabe o quê? Que dá nome aos nossos pecados. Lá em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 22, por favor, gente. Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções,
inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor ela dá nome a pecado. E muitas vezes, quando nós estamos orando, nós não damos nome aos nossos pecados. Vocês já perceberam? Senhor, perdoa meus pecados, as minhas falhas. Perdoa o que eu vi, o que eu olhei, mas a gente não dá nome. Dê nome, comece a dar nome ao seu pecado. Comece a dar nome aos seus maus pensamentos. Comece a dar nome à mentira. Comece a dar nome ao engano. Comece a dar nome ao roubo, ao adultério, à prostituição. Comece a dar nome, porque é assim que começa o arrependimento, dando nome ao pecado. Quando eu e o Sávio nos convertemos, aqui em 2015, chegou um momento que eu e ele, nós caímos em pecado. Eu vim trabalhar aqui no Paracuru e vim morar no kitnet, e ele acabava ficando aqui praticamente morando comigo, e nós caímos no pecado da fornicação. O que é a fornicação? É o sexo antes do casamento. E a gente se arrependeu porque nós começamos a ser discipulados. Nós começamos a ser discipulados e a palavra de Deus ela nos confrontava diariamente. E eu não queria mais viver aquilo. E eu chorava. Era um kitnetzinho assim, um quarto e tinha um banheiro. E a gente colocou ali as coisas. E conforme eu ia sendo discipulada, o Espírito Santo ele ia me convencendo cada vez mais do meu pecado. Cada vez mais. Aquilo não era o que o Senhor queria para nós. O testemunho que nós estávamos dando não era aquilo que o Senhor queria dar, porque o Senhor ele queria nos usar para ministrar para casais. E como nós iríamos ministrar em pecado, não confessando o nosso pecado. E nós nos arrependemos e nós nos ajoelhamos diante do Senhor e começamos a orar: Senhor, abençoa o nosso casamento, Pai. E eu chorava naquela kitnet, eu chorava tanto. Eu me derramava aos pés do Senhor. E nós dizemos que esperamos ao Senhor Jesus e pecamos e não choramos mais. O pecado já é indiferente. E não é isso que o Senhor quer para nós. O nosso noivo, ele tem as vestes limpas. O nosso noivo, ele vai vir vestido com santidade. E a sua noiva, ela tem que ser santa. E quando eu e ele, nós nos arrependemos, nós começamos a buscar e a chorar na presença do Senhor. E quanto mais nós orávamos, mais se levantavam acusadores. E o Senhor, ele começou a abrir as portas para nós. E nós não tínhamos dinheiro. Eu tinha começado há pouco tempo no trabalho e pagava um kitnet aqui no Paracuru, que as coisas não são baratas. Mas ele começou a abrir as portas e ele nos fez conhecer pessoas que o Senhor nos abençoou. E nós conseguimos o dinheiro da entrada da nossa casa. O Senhor nos abençoou com o dinheiro do nosso casamento. O Senhor nos deu uma geladeira. E o Senhor, ele honra aqueles que realmente se arrependem. Glória a Deus. E é isso. Dê nome aos pecados. Dê nome. Quando se chegar diante de Deus, não queira manipulá-lo. Quando você chegar diante de Deus, dê nome à sua alma. Peça ao Espírito Santo que quebrante o seu coração, para que você entenda que quanto mais se peca, mais longe está da presença, mais longe está do Senhor. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a obedecer a Deus. Peça para ser cheio do Espírito. Peça para transbordar.
E os frutos do Espírito Santo, é assim que nós sabemos quando o nosso caráter, ele é mudado, ele é transformado. Aleluias! Aleluias, aleluias. Os frutos do Espírito é mansidão, é temperança, domínio próprio, paciência, amor. O Senhor, ele vai nos ajudar a amar as pessoas que estão perto. Ele vai nos ajudar a amar o nosso irmão da igreja, que tem um temperamento diferente do nosso. Ele vai ajudar a gente a amar o nosso filho, a gente dedicar a nossa vida ao nosso filho também, porque a mãe precisa desse amor pelo filho. Lá em João 15:16 diz: vocês não me conheceram, mas eu os escolhi e designei para que vão e dê frutos, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Quando nós temos o Espírito Santo, nós amamos. Quando nós temos o Espírito Santo, isso nos é dado como capacitação, o amor. Lá em Colossenses 3, 12 ao 14 diz assim: o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então você vai amar quando você tiver o Espírito Santo, e não vai ser um peso, vai ser um prazer. Aleluia! Quem tem azeite não vive mais na discórdia, não vive mais na desunião. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo não tem mais prazer no pecado. A palavra do Senhor diz que nós pecamos todos os dias, mas esse pecado, ele não é intencional. Ele pode acontecer, mas ele não é intencional. E você se arrepende, você já não tem mais prazer, o Espírito Santo lhe toca e você se arrepende. Aleluia! Por isso o azeite não pode ser emprestado, meus irmãos. Porque a sua mãe, ela pode ser convertida, mas o azeite que está nela não vai te convencer do teu pecado. Tu precisa ter o teu próprio azeite. Teu esposo pode ser convertido, mas tu precisa do teu azeite. O teu filho precisa de azeite. O teu filho precisa do óleo dessa lamparina para fazer ela ficar acesa. E nós temos que, além de ter o óleo, nós ainda temos que ter a reserva. Aleluia! Não adianta não, irmão, se confiar na lamparina do outro. A salvação é individual. Ele nos sonda, ele conhece o nosso profundo e o escondido. E é preciso algo para que a gente tenha esse Espírito Santo. É confessar o Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É preciso confessar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Adonai, Senhor. Ele é o Senhor e não nós o Senhor dele. Porque muitas vezes nós tratamos Jesus como empregado. Ele não é nosso empregado, ele é o nosso Senhor. Ele quem manda e nós quem obedecemos. Ele manda e nós obedecemos. E se nós somos servos de Jesus, ele nos deu uma ordem, não foi? Antes dele subir para o céu, o que foi que Jesus disse? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Ele nos deu uma ordem. Vão! Vocês são meus servos. Agora vocês vão me obedecer. Vão e façam discípulos. Falem, anunciem o reino. Aquelas virgens, elas não estavam ali por um acaso. Elas tinham as suas lamparinas para iluminar o caminho do noivo, até onde ia acontecer a festa de casamento, até onde estava a noiva. Nós também temos uma função aqui na terra. Nós temos que anunciar o reino do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele vai voltar. Mais uma vez eu pergunto: como estão as nossas lamparinas? Ele nos deu essa ordem, não foi? Mas Ele é tão bom. Ele é tão maravilhoso, nosso Senhor Jesus. Porque Ele também nos deu capacitação. Ele nos deu os dons para anunciar o reino. Muitos dons. Para uns, Ele deu o dom de ter uma voz bonita e anunciar o reino através de canções. Para outros, Ele deu a capacitação de pregar o evangelho, de ser um evangelista. Para outros, Ele deu a capacitação de tocar um teclado, um violão. Para outros, Ele deu o dom de ser hospedeiro, de receber como a irmã Neide, irmã Nancy, os irmãos que estão ali, eles recebem. Ele nos deu capacitação. E o que nós temos feito, o que você tem feito com essa capacitação, com esse dom que o Senhor te deu? Está onde? Teu dom? Está exercendo? Está exercendo o dom que o Senhor te deu? Porque, como o pastor diz, não existe uma pessoa que não tem dom, diz não dado, como ele diz. E muitas pessoas têm deixado de exercer o dom que o Senhor lhe deu por uma mágoa, uma tristeza, porque não querem se expor. Tem enterrado o talento que o Senhor deu. Tem colocado debaixo, tem pegado a sua lamparina e tem colocado ela debaixo da cama. Não querem se comprometer, não querem ser magoados, não querem magoar as pessoas e tem deixado de exercer aquilo que o Senhor te chamou para ser. E não vai haver desculpa. Somos indesculpáveis. Porque o que Jesus fez por nós, você pode dizer, não, mas eu estou tão magoado, eu estou tão triste, eu fui tão ferido. E eu imagino a gente se encontrando com o Senhor Jesus e como Ele fez com Tomé, Ele mostrando as suas mãos, a marca do cravo, as suas mãos. Nós vamos ter coragem de comparar a nossa dor e a nossa tristeza pelo preço que Jesus pagou por mim e por você. O que Jesus fez por nós foi por amor. O santo, justo por os injustos. O Filho de Deus pelos pecadores. Nós estávamos separados da presença do Senhor, como diz em Romanos. Mas Ele se fez carne. Ele suportou a cruz. Ele se fez maldito no nosso lugar. Porque está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Por mim e por você Ele se fez pecador.
Ele levou o meu e o seu pecado. Não há desculpa. A voz, aqui na parábola das 10 virgens, diz que à meia-noite vai dizer: eis o noivo, saiam ao encontro. Saiam ao encontro. Mas hoje ainda é tempo de tu desenterrar o teu talento. Hoje ainda é tempo de tu pedir que o Espírito Santo encha a sua vida. Hoje ainda é dia de aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E não importa se você tem 1 ano ou se você tem 100 anos, a sua lamparina tem que estar acesa, porque nós não sabemos o dia nem da vida de Jesus, nem do dia que nós vamos morrer. Porque nós podemos sair ali hoje, esta noite, pelaquela porta e morrer. Como é que está a nossa lamparina? Está acesa? Está apagada? Está pelo meio? Está bombeando? Hoje é tempo. Hoje é tempo de enchermos. Hoje é tempo de pedirmos: Pai, enche-nos do teu Espírito. De pararmos de trocar a presença do Senhor por coisas tão banais. Passamos horas e horas no telefone. Passamos horas e horas, muitas vezes, assistindo uma televisão. Passamos horas e horas conversando com uma amiga, às vezes. Mas não dedicamos 1 hora, às vezes, para estar na presença do Senhor, nos enchermos da presença dEle. Hoje é tempo. Hoje é tempo. A graça está disponível. A porta da graça ainda está aberta. O Senhor ainda tem nos dado tempo, a oportunidade da salvação. A oportunidade de sermos salvos. De sermos limpos dos nossos pecados, das nossas falhas. De sermos cheios do Espírito Santo. As nossas lamparinas, elas ainda podem ser cheias. Nós ainda podemos ter azeite reserva. Não só pedindo para nós, mas nós também devemos orar e clamar ao Senhor por aqueles que nós conhecemos, por todos. Orem por todos. Orem por todos que vocês conhecem. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e os filhos de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visão. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito. Naqueles dias. É uma promessa. Ele derramará do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Ele derramará, ele prometeu. Vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Os sinais da sua vinda já estão aí sendo anunciados. Cada vez mais o amor tem se esfriado. E não só o amor do mundo, mas o amor dentro da igreja. E nós precisamos do Espírito Santo para nos dar capacitação de amor. Porque nós não podemos ver as pessoas, continuar vendo as pessoas sendo conduzidas para o inferno. Porque não pregamos mais sobre isso. Porque não queremos, nós precisamos dizer o que Jesus disse. Nós precisamos dizer que existe a recompensa para aqueles que não o aceitaram, que existe uma recompensa para aqueles que o negaram, para aqueles que virarão as costas. Nós não podemos mais continuar vendo as pessoas sendo conduzidas. Quantas pessoas você conhece que não aceitou Jesus, que não anda com Jesus? Quantas pessoas da sua família ainda
E hoje é dia de enchermos as nossas lamparinas. Hoje é dia de pedirmos esse Espírito sendo derramado sobre os nossos filhos, sobre as nossas filhas, sobre os velhos, sobre as crianças. Hoje é tempo, meu povo. Hoje é tempo, igreja. A porta da graça está aberta, escancarada. O Evangelho tem sido pregado em todas as nações. Nós, no Brasil, nós temos liberdade de pregar o Evangelho, mas os nossos irmãos, em alguns países, têm se enterrado, têm cavado buraco para poderem louvar o Senhor, para poderem glorificar o nome do Senhor, têm entrado em cavernas, e nós temos liberdade. Nós temos liberdade para isso, para anunciar. Aleluia. Para encerrar, eu queria ler um versículo que também está aqui no livro de Mateus. Que eu acho muito lindo. Senhor Jesus, aqui no capítulo 25, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Venham, benditos de meu Pai. Já está preparado. A festa já está preparada. Ele já preparou tudo. Glória a Deus. Quando o noivo, ele se juntava com a família no casamento para discutir as regras ali daquele contrato, eles decidiam o valor do dote que ia ser dado pela noiva. E quando eles tomavam essa decisão e esse contrato era assinado, levava mais ou menos um ano para o casamento. Demorava mais ou menos um ano para o casamento. Esse tempo era o tempo que o noivo ia e preparava a casa para a noiva. Quando ele voltava, era para buscar a noiva. É aqui está dizendo que já está preparado. Glória a Deus. Já está preparado. Glória, glória, glória. O reino de Deus nos aguarda, meus irmãos. E nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar, porque Ele está às portas. Eu queria orar por vocês. Se você que está aqui hoje desejar aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você nunca fez isso, hoje você tem a oportunidade de Jesus ser o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se essa noite você está aqui e você não sabe, mas você enterrou o seu talento e você quer desenterrar ele essa noite e dedicar a sua vida mais uma vez ao Senhor Jesus, você pode vir aqui à frente para que a gente possa orar por você. Se você quer que a sua lamparina seja cheia essa noite, porque você vai se comprometer em buscar, você também tem a oportunidade de vir aqui à
frente para que a gente esteja orando por você. Porque é preciso, meus irmãos, que as nossas lamparinas estejam cheias, que elas transbordem desse óleo. Se você quer receber essa oração, se você quer vir aqui à frente, você tem liberdade. Você tem liberdade para receber, para se comprometer com o Senhor Jesus. Se você quer hoje se arrepender dos seus pecados, se você quer confessar diante do Senhor, você também tem liberdade. Oh, Deus, aleluia. Glória. Pastor. Aleluia. O Evangelho de João 14, 27, ele diz assim: eis que eu vos dou a paz que o mundo não dá. Essa noite você está aqui nesse lugar e eu sei que você está precisando de paz na sua vida. Um dia desse eu sempre mando mensagens de bom dia para muitas pessoas. E tem uma pessoa que eu conheço, é um mecânico amigo meu, que já esteve na igreja e acabou que se afastando, Satanás destruiu a sua família, separando filhos. E foi um dia desse eu mandei mensagem para ele e ele disse assim: eu estou precisando de paz. Eu quero dizer para você essa noite que a única paz que você pode encontrar é em Jesus Cristo, o Salvador. Não tem na festa, não tem nas bebidas, não tem na droga. Dinheiro não compra paz. Até porque a paz que precisou ser paga, Jesus fez isso por nós. E ele diz: eis que eu vou dar a paz que excede o entendimento, porque não depende das circunstâncias, não depende das coisas se vão boa, se está tudo bem, não depende, é uma paz que mora dentro do seu coração. Eu sei que você está aqui essa noite, e o seu coração está atormentado, e a sua mente está confusa, mas o Senhor me chamou essa noite, para poder Ele agir em toda a sua mente, coração, corpo e alma, em sua casa, porque você precisa dessa paz. O Espírito Santo está falando que você precisa dessa paz. E eu digo para você essa noite: não tenha vergonha. Muitas vezes a gente tem vergonha de estar na igreja, no estudo de vir, se levantar. Mas levante a sua mão aí, porque eu sei o que eu estou falando, eu sei para quem eu estou falando. Mas é você que precisa tomar a decisão, porque a decisão de paz que eu precisava no mundo, eu tomei no meu coração. Eu estava no mundo angustiado, depressivo, atormentado, e buscava paz em meus amigos, as festas, as bebidas, e nunca encontrei essa paz. Até que um dia que essa paz bateu na porta do meu coração, e ela se chama Jesus. E ele disse para mim: eu tenho uma paz que você precisa. E ele preencheu meu coração, ele já tem 27 anos que ele fez isso. E hoje ele pode fazer isso na sua vida também. Basta você tomar uma decisão. Eu sei que você está precisando, eu sei que você está querendo. Eu sei que eu estou falando. Essa é a oportunidade, a gente tem que entender, amados, que o dia de amanhã pertence ao Senhor, sim. Mas se pertence a Ele, mas eu não sei. Então as decisões que eu preciso tomar hoje, precisa ser hoje, não amanhã. Mas alguém quer receber a paz? Só Jesus pode dar. Ah, Senhor, nessa noite que Teu Espírito falou à igreja, sim, porque Jesus vive, Ele morreu e ressuscitou, e hoje Ele está no meio de nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus, essa que fala ao nosso coração, ao nosso entendimento e à nossa alma. Portanto, meu Deus, o derramado do Teu Espírito sobre este lugar, trabalha em cada coração, naquele que não teve coragem de vir até aqui à frente, motivo de vergonha, seja lá qual for o motivo, mas Tu visita, Pai. Visita o Espírito Santo, trazendo essa convicção, essa necessidade da Tua presença, e seja o Senhor derramado neste lugar, porque aquilo que nós não podemos fazer, com certeza o Senhor pode.
E é nessa fé, meu Deus, que nós ministramos cura e libertação, porque a tua igreja está aqui, meu Deus, para proporcionar essa humanidade a verdadeira cura, a verdadeira libertação e a verdadeira paz que só pode encontrar. E se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim sendo, como pastor, como presbítero desta igreja, como anjo desta igreja, como aquele que só tem levantado como autoridade neste lugar, nós ministramos cura e libertação no nome de Jesus. No nome de Jesus nós ministramos toda raiz de medo, toda raiz de angústia, todo espírito de depressão, todo espírito de tormento, todo espírito que tem trazido medo, meu Deus, a este coração, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, como igreja, nós ministramos cura, nós ministramos total libertação, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba amém, receba amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sua vida pode ser transformada hoje, a partir de hoje, é uma decisão que só você pode tomar, e as demais decisões, com certeza, o Senhor vai dar você, vai voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eita Deus. Amados, eu sei que para alguns visitantes têm costume, outros não. Mas essa é a essência pela qual as pessoas vêm à igreja. Para nós é muita responsabilidade. Nós temos mães, pais aflitos, casais precisando de estarem reestruturando a sua casa, a sua família. É muita responsabilidade. E eu assumi essa responsabilidade diante de Deus, porque cuidar de gente não é fácil. Eu queria ser veterinário. Eu adoro animal, gosto de cuidar de animal, gosto de ter e gosto de cuidar. E animal é tão bom, mas é tão fácil, né? Tomar um animal, você fala uma vez, ele entende, aprende, eu gosto demais. E eu queria ser veterinário, tentei ainda. Fui fazer prova de faculdade, nunca estava certo, eu não sabia por que era. É porque realmente o Senhor tinha essa profissão para mim, de cuidar das ovelhas dele, de cuidar do aprisco do Senhor. Muitas pessoas dizem, olha, vai um negócio desse porque não recebe gratidão. Muitas vezes as pessoas jogam pedra, questionam. Eu disse para Deus, já disse para minha esposa, eu nunca pensei que eu ia ser tão cobrado na minha vida. Porque tudo que ele faz é porque eu sou pastor. Você considerar mais alto um pouquinho, olha, você é pastor. Olha, se comer mal pouco, você é pastor. Então, há uma cobrança enorme diante das pessoas e diante de nós mesmo, diante de Deus. Mas eu quero dizer para você que eu sou um homem muito feliz, mas é muito feliz mesmo, porque eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu derramo sobre a igreja do Senhor Jesus, e a presença dele, a presença do Espírito Santo, e esse lugar, amados, é o lugar de encontro com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, todo aquele que adentrar na porta desta igreja, ele seja impactado pela presença de um Deus poderoso, de um Deus forte, que cura e continua libertando até hoje e fazendo essa obra através de nós, através das nossas vidas que somos consagrados ao Senhor. Eu fico muito feliz em receber cada família aqui presente, aos visitantes pelo abraço e na oportunidade voltem sempre assim que com certeza o Senhor lhe conceder essa graça. Amém? Amém. Isso, amor? Certo. Amados, nós vamos ter o evangelismo, tá? E amanhã tem reunião com a liderança e eu quero fazer uma programação. E aí precisamos realmente sentar e discutir essa programação. Meio a uns eventos também que vai ter aqui na cidade de Paracuru. O evento certo, nós temos um evento de evangelismo lá no Poço Doce, no primeiro sábado agora, nesse próximo mês. Tá? Toda a igreja vai fazer parte desse evento. Amados, logo após aqui o culto, nós temos aqui o Ministério Infantil para fazer uma arrecadação devido a algumas necessidades que tem. Então minha esposa falou aí, está vendendo, vai vender, acho que é cachorro quente, ligou no pote, tá? Você saiu de casa, vai fazer uma jantinha rápida, nós temos aqui para lhe oferecer. Amém? É uma contribuição para o Ministério Infantil. Amados, nós temos um culto aqui
na terça-feira nós temos um treinamento de evangelismo eficaz, onde nós estamos trabalhando e preparando a igreja segundo a ordem do Senhor Jesus, que é ir fazer discípulos de todas as nações, e você está convidado a participar. Temos também um culto de celebração na quinta-feira, culto de oração, onde nós temos aqui um relógio de oração, onde nós temos propósito de orações, tá? E toda quinta-feira, desde as primeiras horas do dia de quinta-feira, madrugada, já começa e vamos aí orando, cada um orando uma hora, durante todo o dia. Porque, amados, se tem uma coisa que essa cidade de Paraguai precisa é de oração. Olha, o negócio está complicado, está feio. Muitas pessoas que vêm visitar, vêm só visitar e vai embora. Aqui é um paraíso, é maravilhoso, praia, mar, bebida e tudo, amados. Mas nós que vivemos aqui, principalmente pastores, nós sabemos muito justamente o que é que está acontecendo na cidade de Paraguai. Uma cidade amada está sendo altamente atormentada, pessoas depressivas, angustiadas. O índice de suicídio, amados, tem sido um negócio alarmante aqui na nossa cidade. Casais se separando, adultério, divórcio, facções aí, quase todo mês, amados, não desce a sepultura prematuramente. Como que nós podemos, amados, estar batendo palmas e ser felizes num lugar onde a morte está predominando, amados? E a igreja, amados, tem esse desafio de mudar a história do Paraguai, e nós compramos essa batalha. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus está à frente. E nós queremos que muito mais nós vamos salvar, muito mais nós vamos alcançar para a honra e glória de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus, cada um de vocês. Vamos orar agora, encerra esse culto. Levante a sua mão, estenda a sua mão em sinal de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que você ouviu, por tudo aquilo que Deus falou. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por a graça dessa noite. Nos desencontrar, meu Deus, no melhor lugar da face da terra, Senhor, que é a tua casa, é debaixo da tua presença, é debaixo das asas do Pai, com certeza. Obrigado, meu Deus, e meus louvores, o Senhor falou no nosso coração. Louvado seja Deus por causa da tua palavra que foi ministrada hoje. Ela não volta vazia, com certeza ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Louvado seja Deus. Que nessa noite de cura, noite de salvação, noite em que vidas aqui foram restauradas, meu Deus, os corações aqui foram cumpridos, quebrantados, meu Deus, por causa da tua glória neste lugar. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada família que estiver presente, aos visitantes, os irmãos de outras denominações. Louvado seja Deus, que eles saem daqui tremendamente abençoados. Tudo isso vai ser feito para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão das consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um aqui presente. E assim seja para hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não saia sem dar um abraço para o irmão. Abençoe a vida dele em nome de Jesus. Amados, só um avisozinho rapidinho que eu esqueci. Olha, você que veio hoje, e se você pretende ficar aqui neste lugar, os irmãos da recepção têm um cartão que pode preencher o seu nome, endereço e telefone. Você quer uma visita do pastor, está precisando de oração? Fala com os irmãos da recepção, dê seu nome, dê seu telefone, com certeza nós vamos aí até a sua casa, vai estar orando, estar lhe aconselhando, estar lhe orientando. Amém? Deus abençoe.